Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática, nossa aula de número 44. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje é a decomposição e a composição de números naturais. Parte 2, porque nós já falamos sobre esse assunto na aula anterior. Quem não acompanhou, quem não viu, por favor, vá até lá, tá bom? Os objetivos da nossa aula são entender e encontrar o valor relativo para cada algarismo em um número, decompor números naturais até 5 ordens, compor números naturais até 5 ordens e realizar adição e subtração com decomposição de números. Então vamos lá. O que nós precisamos para a nossa aula de matemática? Sempre o nosso caderno, os nossos materiais. Lápis, caneta, borracha, régua. Isso é importante que você tenha em mãos para acompanhar a nossa aula. Tudo bem? Falando em decomposição de um número, ele pode auxiliar nas operações de adição e subtração. Lembram que nas últimas aulas nós já trabalhamos bastante com o valor relativo, com a decomposição, com a composição dos números naturais, com a identificação dos valores relativos? Então, hoje nós vamos fazer um treino de como nós usamos essas habilidades para trabalhar com cálculos de adição e subtração, tá? Trouxe uma situação, problema aqui para a gente resolver. Diz o seguinte: a escola em que Deise estuda fez uma campanha a fim de arrecadar dinheiro para a reforma de uma casa de repouso que a escola ajuda. O quarto ano A arrecadou R$ 1.675 e o quarto ano B R$ 1.043. Deise quer descobrir o total arrecadado pelas duas turmas do quarto ano para fazer então essa reforma. Vamos ver como é possível fazer esse cálculo. Nós vamos colocar dentro do quadro de valor posicional os dois valores que nós vamos trabalhar, sabendo que para adição nós vamos somar os dois valores para saber qual é o total. Tá? Essas são as dicas de como a gente descobre o que é o cálculo de adição e subtração, tá bom? Então, nós vamos colocar dentro do quadro os números. Por que a professora colocou dentro do quadro para vocês? Porque é importante que a gente mantenha alinhados os algarismos que correspondem a unidade, dezena, centena e milhar. Aqui nós apresentamos as casinhas da dezena de milhar, mas os números que nós vamos trabalhar, eles não são de quinta ordem. Então, eles não apresentam algarismos para esses espaços, mas não tem problema. O que nós vamos fazer? Vamos iniciar a nossa adição lá pela casinha das unidades. 5 mais 3, 8. Depois, nós vamos para as dezenas. 7 mais 4, 11. Eu vou colocar aqui uma parte do algarismo, do número, e a outra lá em cima. As centenas, 1 mais 6, 7. E a unidade de milhar, 1 mais 1, 2. Eu vou ter um total de 2.718. Isso nós fazendo o cálculo na forma usual, né? Como a gente estrutura a continha. Agora, eu posso fazer um cálculo por decomposição? Eu posso abrir esse número e trabalhar com os valores relativos? Posso. Então, observem lá. Do número 1.675, eu tenho 1.000 mais 600 mais 70 mais 5. E do número 1.043, eu tenho 1.040 mais 3. Eu posso fazer essa adição trabalhando com esses valores. 1.000 mais 1.000, 2.000. 600 mais 0, 600. 70 mais 40, 110. 5 mais 3, 8. E aí eu vou adicionar. Agora eu vou juntar os valores relativos e trazer só os algarismos que representam esses valores. 2, 6, 1 e 8. 7 aqui, né? Porque aqui nós temos o 6 e aqui tem mais 100, 7 e 8. Aqui eu tenho 2.600 mais 100, 2.700, 2.710
2.718. Podemos fazer o cálculo, então, fazendo essa decomposição? Sim. Ah, professora, em quais momentos eu faço isso? A qualquer momento. Quanto mais você treina essa habilidade, mais rápido você faz esses cálculos. Se no primeiro momento você precisar anotar esses valores para que você não perca o raciocínio, ok, tá tudo certo. Você pode fazer, você pode anotar e pode fazer o teu cálculo dessa forma. Com o passar do tempo, você vai melhorando essa habilidade e por fim você já não precisa mais de anotar e você chega no resultado que você precisa, tá bom? Então, é uma outra forma para a gente fazer o cálculo de adição. Trouxe aqui para vocês um exemplo número 2. Então, vamos ver o que diz essa situação problema e como nós podemos resolver. O dono de uma livraria quer vender 9.665 livros em um semestre. Já se passaram 3 meses e foram vendidos 4.073 livros. Para atingir o valor de vendas desejado, ainda precisam ser vendidos quantos livros nos próximos 3 meses? Então, nós precisamos fazer um cálculo de adição-subtração. Eu tenho o valor total e tenho uma parcela. E eu quero saber o restante. Qual é a diferença entre esses dois valores? Então, eu preciso fazer um cálculo de subtração. Dentro do quadro do valor posicional, nós vamos colocar os dois números que nós vamos trabalhar. Então, agora na subtração, o valor maior precisa estar em cima e o valor menor embaixo. Vamos respeitar a casinha do valor posicional de cada algarismo. Então, nós vamos colocar organizadamente. Não temos algarismos na dezena de milhar, não tem problema, tá? Ela fica vazia, não tem problema com isso. E nós vamos fazer a subtração. 5 menos 3, 2. Aqui eu não posso tirar 7 de 6, eu vou emprestar aqui da centena. 16 menos 7, 9. Aqui ficou 5, né? Porque eu fiz o empréstimo. 5 menos 0, 5. 9 menos 4, 5. Eu fiquei então aqui com o valor de 5.592, ok? Beleza. Como que eu faço isso? Com um cálculo na decomposição. Então, eu vou abrir esse número, vou colocar os valores relativos e vou trabalhar com esses valores. Então, eu tenho 9.665, eu tenho 9.500, e eu já vou dizer por que eu desmontei aqui os 600. Coloquei 500 aqui e aqui eu coloquei 160 e aqui os 5. Vocês lembram lá na forma usual que a gente teve que fazer um empréstimo de um númerozinho? Então, eu já coloquei ele aqui para a gente saber que eu não consigo tirar 70 de 60. Então, eu coloquei esse 100 lá para compor o 160. Aqui eu tenho 4.000 mais 0, não tenho centenas aqui nesse caso, 70 mais 3. E vou fazer a subtração. 9.000 menos 4.000, 5.000. 500 menos 0, 500. 160 menos 70, 90. 5 menos 3, 2. E aí eu tenho 5.592 livros, que era o resultado que eu precisava encontrar. Dessas duas formas, nós precisamos entender os valores relativos, e aqui vocês perceberam que a gente precisa ter uma habilidade ali para colocar uma centena junto com a casa das dezenas, para que você tenha um valor mínimo para tirar, para fazer a subtração. Mas isso, com o treino, a gente consegue ir trabalhando, tá bom? Então, aqui nesse caso, a pergunta é: para atingir o total de vendas desejado, ainda precisam ser vendidos quantos livros nos próximos 3 meses? Então, resposta é: para atingir as vendas nos próximos 3 meses, são necessários que sejam vendidos 5.592 livros.
Tá bom? Pessoal, importante que a gente crie o hábito de colocar as respostas e não só resultados, para que a gente tenha assim um entendimento da interpretação do que foi pedido e como que você vai entregar essa resposta. Não apenas coloque o número, mas sim complemente e explique a tua resposta, como que você chegou até lá e qual é o número encontrado para você responder aquela questão, tá bom? Vamos treinar um pouquinho então? Essas atividades vocês podem fazer todas lá no caderno de vocês, os cálculos, para que vocês tenham como registro da nossa aula, combinado? Então vamos lá. Vamos analisar essa situação e realizar o cálculo para chegar no resultado esperado. A situação é a seguinte: Pedro e João querem abrir uma empresa e para isso precisam saber se tem dinheiro suficiente. O valor mínimo para a abertura da empresa é de R$10.000. Pedro disse que tem R$6.320 guardados. Já João disse que tem o dobro desse valor. Será que o Pedro e o João têm dinheiro suficiente para a abertura dessa empresa, da empresa desejada por eles? O que vocês acham? Então, o que nós precisamos saber? Primeiro, vamos entender, vamos interpretar o que o enunciado trouxe para nós. Qual é o tipo de operação necessária para o cálculo? Eu preciso pensar. Quais são os valores que serão trabalhados? E qual é o cálculo escolhido? Como é que eu vou fazer? Vou fazer da forma usual? Vou fazer cálculo mental? Como é que vai ser? Então ali, nós sabemos que nós precisamos fazer uma multiplicação, uma adição e uma subtração. E depois, nós temos os valores que nós vamos trabalhar. 6.320 e 6.320 vezes 2, porque o João tem o dobro. E nós podemos usar a forma usual para o cálculo ou decomposição. Então vamos lá. Primeiro, nós vamos fazer a multiplicação do 6.320 vezes 2, que é o dobro. Eu vou lá, vou estruturar a minha continha, né, minha operação, e vou começar a minha multiplicação lá pela unidade. 2 vezes 0, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 6, 12. Ok. E aqui eu tenho então agora os valores que eu vou trabalhar. 12.640, que é o valor que o João tem, que é o dobro do Pedro, e o valor que o Pedro apresentou. Ok. E aqui eu tenho na forma de decomposição a mesma continha. Eu tenho 6.320 e o dobro. O que eu pensei? O dobro de 6.000, 12.000. O dobro de 300, 600. O dobro de 20, 40. 12.640, tá bom? Então, são as duas formas que nós temos para fazer esse cálculo. Já com os dois valores para ser trabalhados para adição. Então, nós vamos ter lá o 12.640 mais 6.320, 0 mais 0, 0, 2, 4 mais 2, 6, 6 mais 3, 9, 2 mais 6, 8, 1 mais nada, 1. 18.960. Aqui na decomposição, 10.000 mais 2.000 mais 600 mais 40 e embaixo eu tenho 6.000 mais 300 mais 20. 10.000 mais 8.000 mais 900 mais 60. 18.960. Agora, a pergunta é, eles terão dinheiro suficiente para abrir a empresa? Vamos ver. O valor da empresa era pelo menos 10.000 e eles apresentaram juntos 18.960. O que eu posso fazer? Posso fazer na forma usual? Posso, se eu quero garantir que o meu resultado fique bem certinho, eu não tenho ainda o domínio do cálculo mental. Mas percebam, são valores muito fáceis, múltiplos de 10, de 100, de 1.000, então bem tranquilo. Só falando para você, 18.960 menos 10.000, quanto sobra? Sobra 8.960. Você já consegue responder a questão agora.
Então, para concluir essa questão, nós temos o Pedro e o João têm dinheiro suficiente para a abertura da empresa e sobra ainda R$ 8.960. Isso é importante que você coloque na tua resposta. Por quê? Para que você mostre o teu raciocínio e que você teve entendimento daquilo e que você chegou no resultado pelos cálculos que você fez, tá? E isso é importante para que a professora também acompanhe o teu raciocínio, combinado? Então, beleza. Pessoal, quem não fez ainda o registro da nossa aula, por favor, faça. Coloca lá a data de hoje, o tema da nossa aula e o que nós aprendemos com ela, as atividades que nós fizemos ali, os exercícios que nós fizemos, os cálculos, você pode usar como registro da nossa aula, combinado? Feito isso, você está pronto para a atividade proposta. Vai lá e faz com bastante atenção. Eu fico por aqui, espero vocês para uma próxima aula e desejo bons estudos.